O quarto exercício dessa lista pede para a gente fazer os orbitais moleculares de 3 espécies químicas e para dizer se essas espécies químicas são dia ou paramagnéticas e, em caso de paramagnetismo, o número de elétrons desemparelhados ou não emparelhados. Então é muito simples, né? Porque eu falei para vocês, as distribuições eletrônicas que nós estamos vendo são distribuições eletrônicas que envolvem esses átomos aqui, ó, até o segundo período, né? Até carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, até aí a gente está discutindo. À medida em que aumenta o tamanho do átomo, principalmente a partir aqui do potássio, eu já começo a ter algumas complicações, porque aí os níveis de energia dos orbitais mais distantes do núcleo se aproximam e, particularmente, como eu falei para vocês, no caso do orbital 4s e 3d, eles costumam ter uma influência muito grande um no outro e a ordem de energia entre eles às vezes se inverte. A gente não vai chegar aqui para o nosso propósito, a gente não vai passar do segundo período. Então, lítio é um átomo muito simples. Aliás, eu estava até falando para alguém que veio falar comigo, aquele diagrama lá para vocês fazerem as distribuições eletrônicas, né, que a gente chama de diagrama de Linus-Pauling, aquilo é conhecido como diagrama de Linus-Pauling no Brasil. Em nenhum outro lugar que eu saiba, aquilo tem esse nome. Tem um pessoal que chama diagrama de Madelung na literatura, né? Mas Linus-Pauling não. A gente no Brasil a gente chama por algum motivo histórico que eu desconheço. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é como é que é a cara dos orbitais atômicos no lítio, porque são esses orbitais atômicos que eu vou misturar. Então, o lítio ele tem número atômico 3, né? Portanto, ele tem 3 elétrons. Portanto, a configuração eletrônica dele é um S2, 2S1. Como é que eu vou fazer o diagrama de energia? É muito simples. Energia. O 1S, na minha escala, é o de menor energia. Eu tenho 2 átomos, né? Então, esse aqui é o primeiro átomo de lítio, esse aqui é o segundo átomo de lítio. Eu tenho o orbital 1s e tenho o orbital 2s, de energia maior. Então, a primeira coisa que eu faço para essas espécies aqui é que a ligação, eu considero que a ligação química efetivamente aconteça, né? Então, se efetivamente vai acontecer, para a teoria dos orbitais moleculares, eu tenho que misturar esses orbitais atômicos aqui. Eu vou colocar desse lado aqui. Eu tenho que misturar esses orbitais atômicos para obter os orbitais moleculares. Então, se eu misturar 2 orbitais atômicos, é como no caso da hibridização. Se eu misturar 2 orbitais para formar um híbrido, se eu misturar 2 orbitais atômicos do átomo, eu tenho que obter 2 orbitais híbridos. Aqui é a mesma coisa, só que é de átomo diferente. Se eu misturar 2 orbitais atômicos, eu devo ter 2 orbitais híbridos. Então, 2 orbitais híbridos, 2 orbitais moleculares. Um vai ser ligante e outro vai ser um orbital antiligante. Quem favorece a ligação química, obviamente, é o orbital antiligante, que resulta da soma dos orbitais atômicos. Mas eu tenho também um orbital não ligante, um orbital antiligante, que aparece porque a gente subtrai. Na nossa continha, né? Se eu faço uma combinação linear de orbitais atômicos, é soma e subtração, né? Oi? Então, o que vai acontecer? Eu tenho 3 elétrons, né, para distribuir aqui. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Eu vou misturar um orbital S de um átomo de lítio com outro orbital S e vou gerar um orbital ligante, sigma, porque orbitais S
só formam orbitais sigma. E vou ter um antiligante aqui também. Sigma e o sigma antiligante. E aí eu vou ter a mesma coisa aqui. Um sigma e um sigma antiligante. Misturei 2 orbitais atômicos e obtive 2 orbitais moleculares. Misturei 2 orbitais atômicos, tive 2 orbitais moleculares. Agora eu vou distribuir os elétrons por esses orbitais. Então, aqui eu tenho 4 elétrons para distribuir. Coloco no nível de menor energia o primeiro. Já coloco o segundo, porque o antiligante está numa energia bem maior. Coloquei 2, 3, 4. Distribuí os 4 elétrons que eu tinha, envolvendo aqui os elétrons 1s. Quando eu vou lá para o... Quando eu vou para o orbital 2s, eu tenho 2 elétrons para colocar. Coloco um e coloquei o outro. Então, esse é o diagrama de orbitais moleculares de qual espécie? O lítio 2. Oi. A gente viu isso para o hélio. A gente já vai falar disso, tá? Então, na molécula de Li2, como é que eu sei que essa molécula, como é que eu sei que essa espécie química existe? Eu sei que ela existe olhando, por exemplo, a ordem de ligação. Se essa molécula existe, a ordem de ligação dela deve ser diferente de 0. Se for igual a 0, não tem ligação química. Ordem 0 não tem ligação. Então, como é que eu calculo a ordem de ligação? Nós vimos como calcular a ordem de ligação quando nós vimos estruturas de Lewis. Nós pegávamos o número total de ligações e dividíamos pelo número de pares atômicos ligados, certo? Aqui a gente obtém uma ordem de ligação equivalente, mas feita de um outro jeito. Aqui a ordem de ligação é dada pelo número de elétrons emparelhado Desculpa, não é nada disso. É isso que dá a gente escrever uma coisa pensando em outra, tá vendo? É o número de elétrons em orbitais ligantes menos o número de elétrons em orbitais antiligantes dividido por 2. Isso aqui faz sentido, né? Quanto mais elétron em orbital antiligante eu tiver, menor é a ordem de ligação. E quando eu tiver igual número em orbital ligante e antiligante, não tem ligação química. Então, a ordem de ligação nessa espécie aqui, no Li2, o número de elétrons em orbitais ligantes, 2, menos o número de elétrons em orbitais antiligantes, 0. Isso aqui dividido por 2, ordem 1. A ligação. Precisa contar o de baixo? Não, porque eles vão se cancelar, Juan. Ele está totalmente preenchido o ligante e o antiligante. Eles se cancelam. A gente acabou de fazer o Li2. Como é que é? Então, o Li2 tem ordem de ligação 1. O Li2+. Como é que eu gero essa espécie Li2+? Eu tiro um elétron do nível de maior energia. Se eu tiro um elétron do nível de maior energia,
para formar o Li2+, o que acontece? No Li2+, eu vou tirar um elétron do nível de maior energia. Aí eu passo a ter um elétron em orbital ligante, 0 em orbital antiligante, dividido por 2. A ordem de ligação é meio. Ou seja, é uma ligação mais fraca. Por que é uma ligação mais fraca? Oi? Porque eu tenho menos elétron em orbital ligante. Eu tenho dois jeitos de enfraquecer uma ligação química. Ou eu tiro o elétron de orbital ligante, ou eu coloco o elétron em orbital antiligante, que é o caso do item C. No item C, eu tenho o íon Li2-. O que é o íon Li2-? A gente parte da estrutura do Li2 e coloca um elétron a mais. Então, o Li2-, agora ele tem 2 elétrons em orbital ligante, menos 1 em orbital antiligante, dividido por 2. Eu tenho a mesma ordem de ligação. Então, tanto colocar elétron em orbital antiligante, quanto tirar elétron de orbital ligante, desfavorece a ligação química. Aí tem uma outra pergunta, né? Quais dessas 3 espécies aqui são para e quais são diamagnéticas? A única espécie diamagnética é o Li2, porque todos os elétrons dele estão emparelhados. A espécie, então, o Li2, ele não tem esse elétron aqui, né? Então, todos os elétrons estão emparelhados. Ele é diamagnético. Se eu tiro um elétron aqui para formar o Li2+, eu passo a ter um elétron desemparelhado. E essa espécie, ela apresenta paramagnetismo. Se eu colocar um elétron num orbital antiligante, eu também tenho elétron desemparelhado. E também apresenta paramagnetismo. Tá certo? Oi? Em nada, tá? Como toda a primeira camada está preenchida, o que você tem no ligante é igual ao antiligante, uma cancela com a outra. Alguma dúvida? Não, é super simples. Olha, esse exercício aqui a gente já fez em sala de aula, né? O quinto exercício. Só para a gente terminar essa lista, se eu usar o conceito de hibridização, que, de novo, é um conceito da teoria de ligação de valência, como é que eu vou explicar a estrutura da molécula de água? Né? Porque a molécula de água, a ligação, o ângulo de ligação HOH não é 90 graus, como você esperaria ter se você usasse os orbitais P para formar a ligação sigma. Né? Os orbitais P do oxigênio para formar a ligação sigma com os orbitais S do hidrogênio. Então, como é que eu explico? A amônia também, né? O ângulo de ligação seria 90 graus. Como é que eu explico esses fatos? Eu tenho que colocar um remendo no modelinho que eu uso, e o remendo é fazer correções no formato dos orbitais, entendendo que eles devem refletir essa mistura, essa influência dos outros elétrons. Fala, Paulo. Quando os teus dados experimentais, o que eu tenho falado para vocês desde o começo da disciplina da gente? Quando os dados experimentais não se ajustam ao modelo que você está usando, você tem que fazer correções no modelo. O que nós fizemos até discutir a ideia de hibridização? O que a gente fez foi olhar para os orbitais atômicos. Orbitais atômicos, eles têm formato e orientação. Então, se a molécula de água ela usasse os orbitais P do oxigênio, o ângulo oxigênio-hidrogênio seria 90 graus. Certo? Porque é o ângulo dos orbitais. Eu sei que não é.
certo? Experimentalmente eu sei que não é. Eu sei que é um pouco maior do que 100, não é 90. Como é que eu explico esse fato? Um dos jeitos de eu explicar esse fato é entender que os orbitais atômicos do oxigênio, eles não são orbitais S puro, P puros, eles são misturas, então eles não têm aquela geometria que a gente viu, eles têm uma outra geometria. E quem dá essa geometria é a repulsão desses híbridos que vão surgir pela influência de um orbital atômico no outro. Quando a gente fala que eles se misturam, o que a gente quer dizer, quando a gente fala que eles hibridizam, o que nós queremos dizer, na verdade, é que eles se misturam. Um influencia o outro, um perturba o outro. Tá certo? Então, se eu falo para você, olha, use o conceito de hibridização, eu posso explicar a geometria da água de outras formas. Eu posso explicar a geometria, a estrutura molecular, né, da água usando VSEPR. A gente viu isso, né? É um jeito que eu tenho de explicar a estrutura molecular da água, a estrutura geométrica. Eu posso usar outras formas também. Agora, se eu peço para usar a hibridização, é que vocês têm que entender que sem usar a hibridização, sem usar uma outra ferramenta, os orbitais atômicos não explicam os fatos experimentais. Bom? Eu queria, né, para a gente poder dar um andamento nas coisas aqui, eu queria, como é a nossa última aula, o que eu acho que é mais importante, né, de tudo isso que a gente viu e que eu queria destacar para vocês, para quem faz um curso de farmácia e bioquímica, é absolutamente essencial ter um domínio dos processos da química, dos equilíbrios em solução. Isso é extremamente importante, porque o nosso organismo, ele vive desses equilíbrios, nós sobrevivemos às custas desses equilíbrios. E depois ter uma noção dos fatores que afetam a força das ligações, a propriedade das substâncias, ela traz para vocês um conteúdo de informação sobre a importância desses aspectos, né, eletrônicos, da estrutura eletrônica atômica, molecular, por uma infinidade de propriedades. Eu falei para vocês de forças intermoleculares. É sempre bom lembrar, né, que o nosso organismo, ele produz surfactantes, né, que são substâncias que mudam a tensão superficial. E a tensão superficial de líquidos, ela aparece, e não só de líquidos, né, de gases também, né? Ela aparece por conta dessas forças intermoleculares, né? Tem dois exemplos na área médica que são ótimos, né, que eu queria falar para vocês. Um é o nosso organismo produz surfactante porque senão os nossos alvéolos grudariam. Nós não conseguiríamos respirar. Um recém-nascido que nasce prematuro, ele tem que tomar um surfactante, porque senão ele morre, ele não consegue respirar. Porque as paredes dos alvéolos, por conta das forças intermoleculares da água e do ambiente está úmido, as paredes grudam. E o recém-nascido, se ele é prematuro, o organismo dele ainda não produz. Então, sem esse surfactante, ele morre. Sem as forças intermoleculares que a gente está falando, o bebê prematuro morre. E nós, com muita frequência, porque a gente come fora, nem sempre a gente come as melhores refeições, né? Com muita frequência, nós temos problemas intestinais. E um dos problemas intestinais bastante comuns é prisão de ventre, né? São gases que são formados no nosso intestino e que não conseguem ser absorvidos pelo bolo fecal e acabam, porque ocupam um volume maior, pressionando as paredes dos nossos intestinos, aumenta, portanto, né, causando aquele incômodo. E a maior parte dos medicamentos, né, você tem duas classes de medicamento, né, essencialmente para isso. Alguém sabe me dizer algum? Carvão ativo. Você compra umas cápsulas de carvão ativo e toma. Esse carvão ativo, ele vai no intestino absorver os gases. O carvão ativo, ele tem uma área superficial muito grande e os gases vão e absorvem nas partículas de carbono. E com isso eles não ficam pressionando, né, pelo aumento grande de volume. E a outra substância é um surfactante, porque ele diminui a tensão superficial, né, da fase líquida e permite que esses gases possam ser absorvidos pelo bolo fecal. Então, existe uma série de aplicações na área médica, na área farmacológica, em farmacêutica, de tudo isso que a gente está falando aqui, né? Eu não falo de uma química estratosférica, às vezes eu falo, né, de espécies que existem no espaço interplanetário, mas eu falo da química do dia a dia de vocês. Tudo o que eu falei
tem uma implicação em coisas que estão do lado de vocês, né? E um dia vocês, certamente, nas próximas disciplinas, vocês vão perceber isso, tá certo? Então, eu queria agradecer bastante, né, esse semestre, apesar de todas as dificuldades que a gente teve com a parte de laboratório, foi um semestre bastante prazeroso e espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu. Muito obrigada.